Primeira questão. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi de... Então, segundo ele, o móvel partiu do repouso com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber quanto o móvel se deslocou, qual a variação da posição dele em 4 segundos. Então, o caminho que eu tenho é utilizar a equação horária da posição, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O que é que ele quer? A variação da posição, ele quer o deslocamento, então simplesmente eu mudo o S0 de posição. Então, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, o que ele quer? O deslocamento, a variação da posição. Qual a velocidade inicial? 0. Ele partiu do repouso. A aceleração? 3. Quanto tempo? 4 ao quadrado sobre 2. Então, o deslocamento dele foi de 3 vezes 4 ao quadrado, 16, dividido por 2. Ou 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 3, 24 metros. Segunda questão. A função horária da posição de um ponto material, dada em unidade do Sistema Internacional, que se move com aceleração constante, é fornecida a seguir. Sua velocidade inicial, posição inicial e aceleração são, respectivamente, iguais a... Então, agora, na segunda questão, ele me dá a função horária da posição do movimento uniformemente variado, tá ok? A gente já identifica o movimento a partir da função horária da posição dele. Então, eu sei que no movimento uniformemente variado, a equação horária da posição, ou a função horária da posição, é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essa função já caracteriza o tipo de movimento. Movimento uniformemente variado. E daí? E daí que, de posse dessa função, eu posso encontrar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Basta comparar. S0, 15 metros. Por que metros? Porque ele diz que está trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, metro, quilograma e segundo. Posição em metro, tempo em segundo, logo velocidade em metros por segundo. Então vamos continuar. V0 vai ser 10 metros por segundo. E a aceleração? Agora cuidado com a aceleração, porque quando você compara, veja que quem vem acompanhando t ao quadrado é metade da aceleração. Então, o 2 que vem acompanhando t ao quadrado é igual a metade da aceleração. Então, a aceleração vai ser quanto? A vezes 1 dá A, 2 vezes 2, 4. Então, a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão. Certo móvel, inicialmente na velocidade de 3 metros por segundo, acelera constantemente a 1 metro por segundo ao quadrado, até se distanciar 4 metros de sua posição inicial. O intervalo de tempo decorrido até o término desse deslocamento foi de... Então agora ele me deu a velocidade inicial do corpo, me deu a aceleração, a distância que ele percorreu, ou o deslocamento dele, nesse caso, e que é o tempo. Então, mais uma vez, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar a função horária da posição do movimento uniformemente variado. E como é que você sabe, Marivaldo, que é um movimento uniformemente variado? Ele me falou que a aceleração é constante, que é uma das coisas que caracteriza o movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Então, eu já posso utilizar a ideia da equação anterior. Mudei esse zero de membro, então fiquei com que variação da posição, ou deslocamento, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ficar com ΔS é 4, V0 é 3, o tempo eu quero saber, mais a aceleração é 1, o tempo eu quero saber.
Então, arrumando isso aí, posso, para me livrar desse denominador aqui, 2, multiplicar ambos os membros da equação por 2. Então, eu vou ficar com 8, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1, t ao quadrado. Mudando aqui o 8 de membro, eu vou ficar com t ao quadrado mais 6t menos 8 igual a 0. Caí na equação de segundo grau. Vamos resolver? Então, eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o b? 6. 6 ao quadrado menos 4. Quem é o a? 1. Quem é o c? Menos 8. Então, o delta vai ser 36, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, 8 vezes 4, 32. Então, delta vai ser 68. Ok? Então, vamos ver aqui. T vai ser, lembrando, lá da fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o tempo vai ser menos b. O b é 6. Então, menos b, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 68 sobre 2 vezes o a. Mais uma vez, quem é o a? 1. Então, eu vou ficar com t igual a menos 6, mais ou menos 8,2. Claro que isso é aproximado. Raiz de 68 dá aproximadamente 8,2, dividido por 2. Então, eu vou ter duas possibilidades. Ou seja, menos 6 mais 8,2 dividido por 2, ou seja, 2,2 dividido por 2, que vai ser aproximadamente 1,1. E a outra possibilidade, menos 6 menos 8,2 dividido por 2, que não me serve porque vai dar um resultado negativo, não é? Menos 6 com menos 8,2 vai dar menos 14,2. Dividido por 2 vai dar quanto? 7,1, só que negativo. Tempo negativo para mim não faz sentido. Porque para mim o tempo começou a contar a partir do momento que eu visualizei, tá ok, o movimento. A partir do momento que eu comecei a observar o movimento. Nesse momento o cronômetro estava zerado. Então daí para frente, tempo positivo. O que seria um tempo negativo? Seria um tempo anterior à minha observação. E aí eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre esse movimento anterior à minha observação. Sendo assim, o resultado é aproximadamente 1 segundo. Quarta questão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelerado, com aceleração constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Então vamos à resolução. Para encontrar a velocidade, eu posso usar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Ou seja, V igual a V0 é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 3. Então, após 3 segundos, ele vai ter uma velocidade de 6 metros por segundo. A distância que ele vai percorrer, eu tenho mais de uma opção. Uma delas é utilizar a equação que a gente utilizou no problema anterior. Então, ΔS, V0t, mais A, t ao quadrado, sobre 2. Então, ΔS vai ser 2 vezes t ao quadrado sobre 2. Ó, 2 multiplicando, 2 dividindo. Então, ele andou 3 ao quadrado, que é igual a 9 metros. Então, após 3 segundos, ele vai ter uma velocidade de 6 metros por segundo e vai ter percorrido 9 metros. Quinta questão. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale. Então agora ele me deu a velocidade inicial, a velocidade final e a distância percorrida, que é a aceleração. Qual o melhor caminho para resolver esse problema? A equação de Torricelli. Porque observe, eu tenho a velocidade final, a velocidade inicial e a distância.
Só não tenho quem aqui, que ele me pediu, no caso a aceleração. Então a velocidade final 6, a inicial 0, 2 vezes a, qual o espaço que ele percorreu? 12. Então 36 vai ser igual a 2 vezes 12, 24. Então a aceleração vai ser 36 dividido por 24. Dá até para simplificar, não é? Por 6. Então 6 dividido por 4, ou seja, 3 dividido por 2, que vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Sexta questão. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades do SI, é V igual a 50 menos 10t. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem. Então vamos lá. No instante 5 segundos, eu posso encontrar a velocidade dele. Ok? Então, 10, qual é o tempo? 5 segundos. Então V vai ficar 50 menos 50. A velocidade dele vai ser 0. E a aceleração dele, qual é a aceleração dele? Peraí, essa é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, qual a aceleração dele? Menos 10. Então, no instante 5 segundos, ele vai ter velocidade igual a 0, velocidade nula, e a aceleração dele, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Sétima questão. Um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... Então, ele me dá a velocidade inicial, a variação da posição, o tempo e me pede a aceleração. Então, mais uma vez, qual é o melhor caminho? ΔS, V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Ele andou 200 metros, a velocidade inicial dele é 0, quero a aceleração e o tempo é 20 segundos. Ó, dividido por 2, ok? AT ao quadrado sobre 2, eu vou ficar com 20 ao quadrado, 400. 400A é igual a 200 vezes 2, 400. Então a aceleração vai ser 400 dividido por 400, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Oitava questão. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é. Então, basicamente nessa questão, o que a gente quer saber é o seguinte. No movimento uniformemente variado, se a velocidade inicial for 0, qual é a relação entre a distância e o tempo? Vamos ver. ΔS, V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Se a velocidade inicial for nula, ΔS é igual a AT ao quadrado sobre 2. Ó, A é uma constante, não é isso? Já que é um movimento uniformemente variado, a aceleração não muda. Então você tem que ΔS é igual a uma constante, ou seja, um número, vezes t ao quadrado. O que é que significa isso? Isso significa que a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Como assim, Marivaldo? Eu não entendi. Observe, ó, isso aqui é uma constante. Se eu dobrar o quadrado do tempo, ó, quadrado do tempo, vamos supor que é 8. O quadrado do tempo passou a ser 16, ou seja, o dobro. O que é que vai acontecer com a distância que ele percorreu? Ó, vou colocar um 2 aqui na frente. Então vai ser o dobro dessa quantidade. Ou seja, ele vai percorrer o dobro da distância. Se eu triplicar o quadrado do tempo, eu triplico a distância. Se eu dividir o quadrado do tempo por 2, o que é que acontece com a distância? Também é dividida por 2. Então, a distância e o quadrado do tempo, ó, quando eu dobro uma, a outra dobra. Quando eu triplico uma, a outra triplica. Quando eu divido uma por 2, a outra é dividida por 2. Então, eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quais grandezas? A distância percorrida e o quadrado do tempo. Ok? E guardem isso aí.
a gente pode precisar em um outro momento das nossas aulas de física. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o que é que acontece? Uma pode ser escrita como uma constante vezes a outra. Então, essas duas grandezas aqui, A e B, são diretamente proporcionais, porque uma pode ser escrita como um número vezes a outra. Sim, Marivaldo, e como é? Quando é que são inversamente proporcionais? Quando uma vezes a outra der uma constante, der um número. Questão 9. Dois corpos A e B movimentam-se ao longo do eixo X, obedecendo às equações abaixo, onde XA e XB são medidos em metros e T em segundos. Pode-se afirmar que... Então vamos ver aqui as afirmações que ele faz. Letra A. A e B possuem a mesma velocidade. Peraí. A executa um movimento uniforme. Por que eu sei? S igual a S0 mais VT. Eu tenho aqui uma função do primeiro grau. Já B executa um movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que a posição inicial foi 0 e a velocidade inicial foi 0. Então só sobrou AT ao quadrado sobre 2. Então, eu posso afirmar que A e B possuem a mesma velocidade? Não, porque a velocidade de B está variando. A de A, não. A tem um movimento uniforme e B um movimento uniformemente variado. Então, a letra A está fora. Letra B. A e B possuem a mesma aceleração. Espera aí, o A está em movimento uniforme, não tem aceleração, a aceleração é nula. Então, vamos à letra C. O movimento de B é uniforme. Opa, já começou errado. B tem um movimento uniformemente variado. Quem tem movimento uniforme é o corpo A. Falso. Vamos ver aqui a letra D. Entre 0 e 2 segundos, ambos percorrem a mesma distância. Vamos ver? No instante 0, qual a posição de A no instante 0? Então, vamos ver. 100 mais 5 vezes 0. Então, a posição de A vai ser 5 vezes 0, 0, mais 100, 100 metros. O A está na posição 100 metros. Já o B, qual a posição dele no instante 0? Então, vou ficar com 5 vezes qual o tempo? 0. Então, 0 ao quadrado dá 0, ele está na posição 0. Então, agora, após 2 segundos, vamos ver qual a posição dos dois. A posição do A, 100 mais 5 vezes 2, ou seja, 100 mais 10, 110 metros. Essa é a posição de A após 2 segundos. Vamos ver a posição de B. 5 vezes 2 ao quadrado. Então, 5 vezes 4, que vai dar 20 metros. E ele afirma que entre 0 e 2 segundos, ambos percorreram a mesma distância. Observe que entre 0 e 2 segundos, o A foi da posição 100 para a posição 110. Então, ele percorreu 10 metros. Enquanto o B foi da posição 0 para a posição 20 metros. Então, ele percorreu 20 metros. Então, não percorreram a mesma distância. Falsa a letra D. Letra E. A aceleração de A é nula, exatamente. O A executa um movimento uniforme. E a de B tem intensidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, se eu for comparar aqui, ó, metade da aceleração de B é igual a 5. Logo, a aceleração de B é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, correta a letra E.